Eu acho que assim, os principais desafios para a população em situação de rua vêm justamente do contexto de estar em situação de rua, né? A contaminação da Covid acontece em aglomeração, enfim, e a necessidade de higienização das mãos e do uso de máscara já começa a ser primeira dificuldade que a gente tem com a população em situação de rua. Primeiro que Porto Alegre não tem um sistema de pias públicas, enfim, Uhum. espaços públicos para higienização são muito poucos, né? O Centro Pop é um deles, mas enfim, a gente atende uma população mínima dentro da população total de pessoas em situação de rua de Porto Alegre. A gente não dá conta de pegar um contingente tão grande dessa população, tá? O uso da máscara, né? Eles não conseguem ter máscara em número adequado para trocar e não conseguem fazer essa higienização da máscara como Nossa. deveria. Então a máscara acaba ficando suja, ou mesmo eles não usam, né? Não conseguem entender a necessidade desse uso. Assim. Então a higienização e espaços de proteção para evitar aglomeração é o primeiro desafio, assim, que eu acho, da população. Porque uma das estratégias de sobrevivência na rua é estar em coletivo, né? Então, dormir de forma coletiva, com muitas mulheres, né? Então, o se proteger e a vivência em comunidade, no coletivo, ele é muito marcante na população em situação de rua. O que dificulta essa questão de barreiras que a Gabriela estava comentando a respeito da necessidade de afastamento, né? Já é uma questão anterior, assim, aqui se considerar o nosso município, a gente já teve uma redução no número de albergues, de vagas dentro dos albergues, né? No ano passado, teve o fechamento do albergue municipal, que era aqui no território, que o pessoal tinha uma referência boa, assim, Uhum. chamava de casinha, inclusive. Ele tinha um número de vagas bem expressivo, ele foi fechado, foi parcerizado por uma outra instituição, 2 albergues, um na Zona Norte e um aqui no território. E isso já diminui o número de vagas. Daí, quando entra a questão do Covid, diminui ainda mais, porque eles funcionam com beliches, né? Cama Uhum. mais no térreo ali, uma cama superior. Então, para manter o afastamento, eles tiveram que diminuir ainda mais o número de vagas. Né? Realmente o albergue, né? São quartos coletivos. Assim. Daí já acaba sendo um problema, assim, não tem como fazer essa proteção de barreira, assim, né? Todo mundo dorme no mesmo quarto. Embora tu afaste as camas, ainda é um uso coletivo. Ele é um serviço de atendimento dia da população em situação de rua, né? É um serviço especializado, né, de referência para a população em situação de rua. Então, a gente faz, digamos, essa retaguarda de espaço de proteção dia. O albergue, né, que as meninas comentaram, e até mesmo os abrigos, eles são espaços, né, o albergue ele é um espaço de acesso noturno. Inverno e frio, de alguma forma, sempre aumenta, né? Já existem estratégias na cidade, assim, de aumento da vaga de acesso nos serviços, isso já é histórico, né? Aumentar as vagas ou criar estratégias, às vezes pontuais, às vezes dependendo de cada governo, né? Porque isso muda, né? Mas a procura já é grande no inverno, então com o aumento do Covid, com a vinda do Covid, né, isso se coloca de uma outra forma, né, que é o que a Vitória estava trazendo com relação aos espaços, a procura, né, e com relação à alteração da política pública. A gente teve uma mudança também, tem um dos albergues aqui que é bastante antigo na rede, que o nome dele anterior é Felipe Dil, que fica no bairro Navegantes. Houve uma quebra na parceria assim, com a Fundação de Assistência Social e entrou uma empresa outra assim, bem no meio da pandemia. Então, tudo mobiliza, assim, futebol é uma equipe nova, que a gente não conhece, a população com a qual a gente trabalha, que faz diferença atender a população em situação de rua aqui no bairro Floresta do que atender na Zona Norte. São perfis diferentes, né? A questão da violência é diferente, a questão do uso de substâncias é diferente. Então, a gente teve vários atropelos e modificações de fluxos, assim, porque
bom, aí entrou essa equipe no novo Felipe Dil, que não é agora, é o Renascer. Aí, até a gente estabelecer vínculo com as pessoas de lá e conseguir estabelecer o fluxo de encaminhado do sujeito, da gente conseguir uma vaga para quem a gente julga que é muito importante, né? Uma pessoa que está numa vulnerabilidade maior ainda, sei lá, família, criança, idosos. Isso que a Vitória está dizendo são os fatores que a gente colocou, né, que a rede nos colocou também como possibilidade de identificação dos critérios de risco, né, ou maior vulnerabilidade, e através disso é que se fazia os encaminhamentos para os albergues. A pandemia, né? Porto Alegre tinha 4 albergues, né, e 2 deles passaram a funcionar 24 horas, que seria mais como uma modalidade mais próxima do abrigo, né? Que são o Renascer, que era o antigo Felipe Dil, como já disse, e o Acolher 1, que fica na Vila Jardim. Então, esses espaços ampliaram o tempo de permanência, justamente para ser um espaço mais prioritário para quem era considerado o maior grupo de risco para coronavírus. Quem são essas pessoas, né? Grupo de pessoas com doenças crônicas, idosos, enfim, que tem aquela lista de doenças do Ministério. E a gente acabou priorizando o envio dessas pessoas para tentar isolá-los, né, na pandemia. Mas, enfim, acaba diminuindo vaga, né, porque, enfim, não funciona mais como albergue, precisa manter um espaço com o maior isolamento possível, então diminuiu vaga e isso acabou também impactando no número de acessos. De auxílio emergencial moradia do Covid. Então, assim, a gente teve 300 vagas para esse programa, que liberam um recurso de R$ 500 para aluguel de alguma moradia, tá? Isso é uma coisa que fora da pandemia que não tinha. Então, é um recurso vindo por conta da pandemia. Uma outra questão, auxílio emergencial, ninguém tinha, né? Se tinha o Bolsa Família de R$ 89. Bom, isso também mobilizou acesso a algum recurso assim, para a população. E realmente teve esses recursos, né, mas ao mesmo tempo também teve um aumento significativo de pessoas que nunca estiveram em situação de rua vivenciando isso nesse momento. Potencial, às vezes, dos outros 2 POPs, porque a gente tem 3 centros de POPs na cidade. O POP 1, que fica próximo da Zenha, nós, que somos o POP 2, que fica na Gaspar Martins, no bairro Floresta, e o POP 3, que fica no Maitá Navegantes. Então, por conta do território e de vários elementos que compõem a identificação, né, desses territórios, a gente acaba tendo públicos, às vezes, diferentes que acessam o serviço. E aqui tem alguns elementos, porque a rodoviária é um território histórico, né, de trabalhadores do sexo, de ter muitos galpões de reciclagem, de ter algumas comunidades mais vulneráveis. Então, a gente tem vários elementos que compõem, né, uma população que acessa o serviço bastante vulnerável. Do lado, o aumento do desemprego, né, afetou de Da uma desigualdade. algumas pessoas, principalmente quem tinha trabalhos informais, né? E aí se viu em situação de desemprego, sem nenhuma garantia trabalhista e acabou ficando em situação de rua. Então, um aumento significativo de novas pessoas em situação de rua. Todo dia a gente tem um número expressivo de novos acessos no serviço. Sim. A gente tem um serviço de atenção primária, né, que é o consultório na rua, que é próximo do território, do centro histórico. E a nossa orientação é sempre de encaminhar para o consultório na rua, né? E aí eles vão avaliar ali qual é o grau desses sintomas, se precisa fazer o teste rápido. A gente teve por um período também um problema que é quando a pessoa testava positivo e precisava ficar em isolamento, ela não tinha onde ficar em isolamento. O isolamento num espaço não existia, porque daí era nos albergues e, bom, como é que ela vai ficar lá com outras 80 pessoas, né, no quarto? Então, bom, não, esse isolamento não existe. Ia colocar muita gente em risco. Na rua não é isolamento, né? E aí, por um tempo, não lembro que mês que entrou, Faz
Foi há uns 2, 3 meses atrás. Aí no meio, assim, no decorrer da pandemia, foi criado esse serviço que era para famílias em vulnerabilidade, Não só pessoas em situação de rua, né? acho que tinha 50, 100 vagas, e era encaminhado pela saúde, né? Da equipe do consultório na rua vira até o serviço, então faz a conversa com as pessoas ali, às vezes a gente separou um espaço em que eles também podem fazer algum tipo de avaliação, consulta já, e combinações já dentro do centro POC. Sim, acho que a rede como um todo tem sido muito frágil nas questões educativas para a população em situação de rua. Porque eu acho que, enfim, existe o desafio de como conseguir fazer ações de saúde, agora de promoção de saúde, no contexto de pandemia, evitando aglomeração para uma população que a gente sabe que é complicado de conseguir manter máscara, enfim, mas acho que acaba impactando nessa avaliação. A gente consegue fazer uma conversa quando a gente tem atendimento individual. Eu concordo com a Via, assim, da maioria das pessoas que eu conversei tinha uma percepção banalizada da doença, assim, não pega, ou enfim, assim, achando que era menos do que de fato era, né? As ações educativas de forma de grupo ficou interrompida, né? Não é possível, né? Não é possível fazer assembleia, não é possível reunir grupos. Então essa já é uma primeira barreira, né? A outra questão que eu acho que se coloca é que os sintomas também do Covid, eles são muito parecidos em alguns momentos com os sintomas, por exemplo, de tuberculose, que a gente teve um aumento drástico esse ano, né? Muito alto de população, que já é comum, né? A população em situação de rua ter tuberculose, mas teve um crescimento bem expansivo, assim. Isso dificulta, inclusive, a avaliação de poder fazer isso que as gurias trazem, as colegas trazem, de poder entender aquilo como podendo ser um sintoma do Covid. Então, existe uma reflexão. E quem está mais próximo, digamos assim, dos espaços de aglomeração na rua, não é a nossa equipe, porque a gente faz o trabalho dentro do serviço, né? Quem faz mais esse trabalho de rua com a população de rua seriam as equipes de abordagem. É muito difícil lidar com um menino invisível, e estando em situação de rua, não tem como. Se a gente ficou paranoico em casa, lavando sacola, fazendo raio pro parque, eu super despachada no meu jeito de falar, assim, mas eles não têm muita saída, entende? Porque eles vão sentar no chão, no papelão, sabe? Ok, vamos buscar lá pela entrada, mas vão pegar a mochila que estava no chão, sabe? Não, então, assim, daqui a pouco, para a saúde mental deles, é mais fácil dizer que eles são imunes mesmo, sabe? Do que se deparar com a realidade. Assim, talvez eles sejam menos expostos ao Covid do que a tomar uma facada, sabe? Porque toda noite tem alguém que pode chutar eles e roubar as coisas ou estuprar. Então, assim, o grau de exposição que eles estão é tão alto que um vírus parece nada, entende? Então, a gente propôs uma mudança de metodologia no atendimento, assim. A gente não recebeu nada muito roteirizado. A gente propôs um atendimento, a única coisa que vem é diminuir o número de atendimentos, evitar grupo e nos disponibilizar um material para luva, EPIs, máscara, EPIs, enfim. Álcool gel. E a gente criou uma metodologia, assim, de acesso de 6 em 6 pessoas, entrega de lanche na porta. Porque o número de chuveiros que nós temos, então, 6, primeiro eram 10 pessoas, e a gente viu que algumas ficavam dispersas pelo espaço. Então, foi reduzido para 6 pessoas por conta do número de chuveiros que nós temos aqui. Então, as pessoas dão o nome na entrada, né? Mas acessa a cada 6 pessoas. E, enfim, o lanche daí ser servido para ser feito na rua, né? Até porque a questão do refeitório era coletiva. Assim. O grupo foi interrompido, qualquer atendimento em grupo, e atendimento individual só em casos mais urgentes. Mas, assim, toda a demanda da população em situação de rua acaba sendo urgente, né? Porque a demanda normalmente é de fome, de necessidade de abrigagem, enfim, questões de saúde. Então, acabou aumentando bastante esse atendimento, assim. Para nós, enquanto número de pessoas atendidas, da equipe técnica, eu digo,
não mudou, aumentou para nós.